Olá galera, tudo bem? Voltamos aí para falar sobre o equilíbrio iônico da água agora, também que é um assunto muito importante e vai ajudar a gente a entender melhor o que é a escala de pH e de pOH. Então vamos começar? Então como que acontece, né, esse negócio aí de a água formar íons? O próprio movimento das moléculas de água, né, o choque entre as moléculas de água, isso na água pura mesmo, né, na temperatura ambiente. Esses choques eles podem produzir a retirada de H+, de uma das moléculas. Então, uma das moléculas perde H+. Essa que perdeu H+, vira um OH-, vira um ânion, tá? E a outra que se chocou com ela vai arrancar esse H+, vai capturar esse H+, e vai se transformar num H3O+, como vocês estão vendo aí. Tudo bem? E a gente vai escrever a expressão que a gente já sabe. Ó. Em cima vai escrever os íons separados, que é o H3O+, e o OH-. Embaixo vai escrever o quê? No denominador. Vai escrever lá, né, a concentração de H2O. Só que H2O vezes H2O é H2O quadrado. E isso é constante. Tudo bem? A concentração da água durante o processo é praticamente a mesma, é fixa. Né? Uma constante vezes outra constante aqui vai dar uma outra constante, uma terceira constante, que é o que a gente chama de KW. Tá? O KW é justamente a constante de ionização da água, certo? Por que KW? Water, né? Por isso. Ka, lembra de ácido. KB, B, lembra de base. KW, lembra de water. Então é da água, certo? Fácil de lembrar, né, gente? Bom, então ficou assim. Como eu tenho essa concentração de água embutida, inserida, né, dentro do próprio KW, então ficou assim a expressão final. Ó. KW vai ser igual o H3O+, a concentração, né, do H3O+, multiplicado pela concentração do OH-. Tudo bem? Então isso vai ser o KW. A 25 graus, né, esse valor de KW, ele é quanto? É 10 menos 14, gente. Tá? Tem pessoas que preferem o quê? Simplificar essa equação aqui, tá? Nessa outra aqui que é mais fácil. Né? Eu não gosto tanto assim dessa de baixo, eu prefiro a de cima, mas posso usar também porque a expressão final vai ser a mesma, tudo bem? Então H2O, posso pensar que ele separou em dois íons, separou num cátion e separou num ânion. Quem é o cátion? O H+. Quem é o ânion? O OH-. Então eu vou pegar os dois apenas, porque a água não entra na expressão, vai ficar que KW vai ser igual à concentração do H+, multiplicado pela concentração do OH-. Tá? Então isso é chamado de constante de ionização da água, ou como alguns preferem, produto iônico da água. Tá? Que a 25 graus Celsius vai ter o valor aí de 10 elevado a menos 14. Certo? Bom, então vamos tentar descobrir qual a quantidade de H+ que eu tenho na água pura nessa temperatura, 25 graus. Bom, usando o valor da constante de ionização da água, que é o KW, que é 1 vezes 10 menos 14, o valor, podemos obter esses valores de concentração do H+ e do OH-. Então eu vou fazer para isso o quadrinho. Ó. Então fiz lá o quadrinho. No início a gente tem o quê? 0 de H+, 0 de OH-. Tudo bem? Uma parte da água, né, pouquíssimas moléculas, né, vão sofrer o processo de auto-ionização. Né, a água ionizando a própria água. E aí eu vou formar X, né, mol por litro para OH+, e X mol por litro para OH-. Então eu posso substituir a concentração do H+ e do OH- por X. Então eu vou ter que 1 vezes 10 menos 14 é X multiplicado por X. Né? Aqui no lugar do H+ eu pus X, aqui no lugar do OH- eu pus X também. Certo? Então eu vou ter que X vezes X, que é X quadrado, é igual a 1 10 menos 14. Bom, se eu quiser o valor de X, eu vou tirar a raiz quadrada de 1 vezes 10 menos 14. Que dá quanto, pessoal? 1 vezes 10 menos 7. Então, a concentração molar de H+ e de OH- na água pura, a 25 graus, é 1 vezes 10 menos 7 mol por litro. Então, no meio neutro, na água pura lá, né, eu tenho essa quantidade bem pequena aí de H+, e que é exatamente igual à quantidade de OH-. Tudo bem? Então, no meio neutro, eu sempre vou ter a mesma quantidade de H+ e de OH-. Tá? Então, se alguém perguntar para você o que é uma solução neutra, é aquela solução onde a quantidade de íons H+ é exatamente igual à quantidade de íons OH-. Isso acontece onde? Isso acontece na água pura. Tudo bem? Bom, então, se a gente
considerar aí a água pura, a 25 graus, a gente tem 10 elevado a menos 7 mol por litro para cada um dos íons, tanto para o H3O+, quanto para o OH-. Agora, e se a gente adiciona um pouquinho de ácido nessa água pura, o que vai acontecer? O H3O+, proveniente do ácido, ele se soma, certo? Ele é adicionado ali na água e ele se soma com o H3O+, que eu já tinha para a água. Tá? Então, esse H3O+, ele vai ultrapassar o valor de 10 elevado a menos 7. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o H3O+ é maior do que 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Tá? Tudo bem? Então, no meio ácido, eu tenho maior quantidade de H3O+ do que o valor de 10 elevado a menos 7 mol por litro. Tudo bem? Ou eu posso pensar também que no meio ácido, a quantidade de íons H3O+ supera a quantidade de íons OH-. Já no meio básico, ao contrário. Né? Então, o que vai acontecer se a gente adicionar base à água pura? O OH- da base vai superar, o OH- da base vai se somar com o OH- que já tem na água. Tá? Então, esse OH- ele vai ultrapassar, com certeza, o valor de 10 menos 7 mol por litro. Né? Porque 10 menos 7 mol por litro é o que eu tenho na água pura. A adição de base vai somar o que tem da base, vai somar o que veio da base com isso que já tem na água pura. Então o OH- aqui ele vai superar, porque é maior. Né? O OH- é maior do que o H3O+ na solução que é básica. Tudo bem, gente? Bom, então, o que vai acontecer, né? Vamos falar mais um pouquinho aí. O que vai acontecer com a água pura se a gente adicionar ácido? Como o Kw é uma constante, esse valor não pode ser alterado. Se o H+ aumentar, o OH- obrigatoriamente tem que diminuir. Tudo bem? Para manter esse valor fixo de 10 menos 14, se aumentar aqui o H+, isso indica que o OH- tem que diminuir. Tudo bem, gente? Já se eu adiciono base, o que vai acontecer? A base ela vai fornecer OH- para minha solução. Tudo bem? O OH- aumenta e para compensar esse H+ aqui tem que diminuir. Tudo bem? Então, se o H+ sobe, o OH- tem que cair. E vice-versa. Se o OH- sobe, o H+ tem que cair. Tá? Então, no meio ácido eu vou ter o quê? Um H+ superior a 10 menos 7 mol por litro. E o OH- tem que ser obrigatoriamente menor do que 10 menos 7 mol por litro. Já a base é tudo o contrário, né? O OH- tem que ser superior, 10 menos 7 mol por litro, enquanto que o H+ vai ter que ser inferior, um valor mais baixo que 10 menos 7 mol por litro. Tudo bem? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, das concentrações de H+ e de OH- para cada material aí. Então a água pura, eu tenho 10 elevado a menos 7 mol por litro para cada espécie, tanto para o H+ quanto para o OH-. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o café ele tem 10 vezes mais quantidade de H+ do que na água pura. 10 vezes mais significa o quê? De 10 menos 7 aumentou para 10 menos 6. Então o OH- tem que diminuir 10 vezes para compensar. Então de 10 menos 7 ele diminui para 10 menos 8. Se a gente multiplicar 10 a menos 6, que está aqui, certo? Por 10 menos 8, que está aqui, tem que dar quanto? Tem que dar 10 menos 14. Tá? O vinagre. Tá? O vinagre tem 10 menos 3 mol por litro de H+. Tudo bem? 10 menos 3 mol por litro de H+. Quanto que ele vai dar? Quanto que vai ter de OH-? Eu tenho que multiplicar, né, um valor por 10 menos 3 e essa multiplicação tem que dar 10 menos 14. Tudo bem? Que valor é esse que multiplicado por 10 menos 3 dá 10 menos 14 como resultado? 10 menos 11. Então eu vou ter 10 menos 11 de mol por litro de OH-. Tá? No suco gástrico eu tenho 10 elevado a menos 1 mol por litro de ácido, de H+, certo? E de base, de OH-, 10 elevado a menos 13. Pega o 10 elevado a menos 13 e multiplica por 10 elevado a menos 1. Quanto é que dá? 10 elevado a menos 14. Sempre vai dar 10 menos 14 a multiplicação da concentração do H+ pela concentração do OH-. Tudo bem, gente? Você pega a clara de ovo, outro exemplo. A quantidade de OH- é superior a 10 elevado a menos 7. Aumentou 10 vezes em relação à água pura. Tudo bem?
Então, o H+ tem que diminuir 10 vezes em relação à água pura. Vai para 10 menos 8. Tá? Multiplicando 10 menos 6 por 10 menos 8, tem que dar 10 menos 14. Tá? E assim por diante. Ó. Solução de amoníaco. 10 elevado a menos 3 mol por litro de OH-. Então, é meio básico. Tá? E de H+, quanto é que eu tenho? Um número que multiplicado por 10 a menos 3 dê como resultado 10 menos 14. Esse valor é 10 menos 10. Tudo bem? Limpa forno. É extremamente básico. Tá? A quantidade de H+ é quanto? 10 a menos 13. É muito baixa a quantidade de H+. Por que é muito baixa a quantidade de H+? Porque o H- é muito alto. 10 elevado a menos 1. Que número vezes 10 menos 1 dá 10 menos 14 como resultado? 10 menos 13. Tudo bem? Então vocês perceberam que para baixo aqui está aumentando o quê? O H+ e diminuindo o OH-. Isso indica que a acidez está aumentando. Para cima aqui, gente, é o contrário. Para cima, o que está acontecendo? Está aumentando o OH- e, por consequência, diminuindo o H+. Isso significa o quê? Que a basicidade está aumentando. Certo? Bom, então, daqui a pouco a gente volta, vou fazer um intervalozinho rapidinho, para falar sobre o que é pH, o que é pOH e como se calcula também. Então, até mais.